Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais uma sexta-feira. Eu sou Ademir Serafim Júnior. Sou João Paulo Miranda. E nós somos o projeto Semente Abstrata. Toda sexta, às 6 horas, na Rádio Vibe Mundial. Rádio Vibe Mundial. Certo? Pessoal, se é a primeira vez que vocês se deparam com esses dois meliantes aqui, pesquisem na internet, nas redes sociais, um pouco do nosso trabalho. Primeiro no Facebook, João. facebook.com/semente abstrata. YouTube. youtube.com/semente abstrata. Instagram. Instagram, @semente abstrata. Qualquer outra coisa, manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Estamos agora num processo de recuperação, né, dos conteúdos do antigo site do Núcleo 37. De qualquer modo, no nosso canal do YouTube, temos algumas já centenas de vídeos. Vídeos do antigo Núcleo 37, do atual Semente Abstrata. Muito conteúdo bacana, muitos temas abordados, muita conversa descontraída e profunda para vocês. Certo? Certíssimo. João, depois de algumas semanas, falando um pouco sobre, principalmente, a simbologia esotérica dos chamados planetas sagrados, ao mesmo tempo em que algumas ausências minhas, tá na hora da gente continuar uma jornada que começamos alguns bons programas. Quase um ano já, eu acredito, né? Começamos em 2019 ou 2018? 2018? É? É que esse ano de 2019. Já estamos em outubro. Olha, começamos alguns programas, pessoal, a fazer uma jornada, como nós gostamos de chamar, a Rota do Tarô. Né? Rota do Tarô. E explicamos o tarô como um ferramental iniciático, e agora estamos adentrando, passo a passo, em cada um dos arquétipos contidos nos arcanos chamados maiores, né? Nas lâminas do tarô maior. Fizemos desde o arcano 1 até o arcano 11, o que nos leva hoje a conversarmos sobre o arcano 12. Chegamos à metade. E agora começamos a segunda metade. Sempre muito importante mencionar que, caso tenha ficado alguma dúvida, caso tenha alguma lacuna pendente, consultem programas anteriores. A nossa proposta aqui para vocês é que façamos uma interpretação muito a fundo em cada um desses arcanos, mas que também consigamos entendê-los sobre o modo com que eles se relacionam. O que tem no arcano 3 do arcano 12? O que nós conseguimos enxergar do arcano 21 no arcano 12? E como eles conversam, como nós costumávamos brincar na época do Núcleo 37, enxergar os buracos de minhoca existentes entre eles. É o que nós chamamos de análise horizontal e análise vertical desses conceitos. João, sem mais enrolação, sem mais delongas, conta um pouquinho, traga para nós uma visão geral do arcano 12 e nós juntos vamos aprofundando no que couber dentro desses pouquíssimos 25 minutos. Tá bom. Bom dia, Ademir. Bom dia, pessoal. Bom dia, mano. Vamos lá que o tempo urge, né? O arcano 12 é chamado de um enforcado, né? Eu prefiro chamá-lo de o pendurado, porque na verdade ele está pendurado, né? Ele está pendurado pela perna direita, né? E a perna esquerda cruza por trás da perna direita e forma um número 4 invertido. Uhum. O número 4 invertido. Isso é muito significativo, né? Ele está de ponta cabeça, está de pernas para o ar, e os braços dele estão entrelaçados nas costas, certo? E aqui do ombro, entre o ombro, o braço e o antebraço, aqui em cima do cotovelo, ele tem dois sacos, vamos dizer assim. São sacos, dois, né? Recipientes. Dois recipientes de onde saem, de um lado, moedas, né, douradas, moedas aparentemente de ouro, e do outro lado, moedas de prata. Ao lado dele há dois galhos. O enforcado pendurado é chamado também, ocultamente, né,
o comprometimento da divindade. Ele tem muita relação com essa questão do comprometimento. Ele é regido pelo signo de Balança, pelo signo de Libra. A letra hebraica correspondente é Lamed, que é aguilhão. Ela parece a forma dela parece uma foicezinha, né? Sim. E ele tem e o número, claro, ele como número, né, como o número 12, claro que existe uma relação direta dele com as relações duodecenárias, tá correto? Duodecenárias. Acredito, né? Que sim. 12, né? Então são os 12 signos zodiacais, as 12 casas zodiacais, os 12 apóstolos, os 12 trabalhos de Hércules, pétalas do cardíaco, é todo o trabalho relativo ao 12, ao 12. Né? Que é um número super significativo por esses mistérios, né? Muito interessante enxergar um pouquinho de como em diferentes culturas ao longo dos tempos existiram 12 tarefas, 12 personalidades, 12 circunstâncias que completavam a totalidade de um desafio, de um projeto, né? Justamente até são as 12 constelações do zodíaco, né? Que corresponde cada uma a um trabalho de Hércules, né? Sim. Um trabalho que todos nós temos de atravessar durante a nossa existência e durante os ciclos de existências. O número 12 ele é muito interessante, lógico, né? Ele é um número muito rico em significados, Ademir, realmente, né? Porque ele vem, por um lado, da multiplicação do ternário pelo quaternário, da trindade pelo quaternário, 3 vezes 4, 12. Por outro lado, a soma do ternário, da trindade mais o quaternário leva ao 7, que é o número da evolução. Sim. E é o número dos planetas sagrados. Né? Então são 7 planetas sagrados tradicionais, mais os 3 que um dia a gente vai falar, Urano, Netuno e Plutão, e os 12 signos zodiacais. Os 12 signos zodiacais. Ele também... O número 12, ele representa vamos dizer, a polaridade, né? A multiplicação, o dobro de 6, que é o número do perfeito equilíbrio. É o número do perfeito equilíbrio. E ele inaugura como signo de Balança, nós falamos assim, o segundo zodíaco. A segunda metade do zodíaco. A segunda metade do zodíaco, a segunda metade do tarô, que é regida arquetipicamente por Vênus. Né? A primeira metade até o arcano 11... Lua, e o segundo por Vênus. Lançadas as premissas... Muitas. Eu passo o bastão a você agora. Muitas premissas. João, a primeira delas, e que eu achei muito interessante, recentemente estudando um pouco de Cabala, para entender um pouco mais desse importantíssimo ferramental, eu achei interessante uma exposição que eu li sobre as letras hebraicas. Especificamente aqui, no Arcano 12, qual que é o nome da letra hebraica? Lamed. É muito interessante observar como, de algum modo, claro que a letra ela é muito mais simples do que a figura ilustrada com os seus detalhes. Mas se observarmos, há uma semelhança considerável entre o formato da letra com o símbolo do arcano. Perfeito. É dito. E parece uma foice, né? Sim, parece muito a foice. Parece, de certo modo, até o símbolo de Saturno resumido. Sim. Né? Com certeza. Como aquele 4 invertido que nós comentamos há alguns programas. E a justificativa para que os antigos hebreus, os antigos cabalistas se utilizassem dessas letras e não de figuras, é pelo fato de que as figuras, elas revelam muito do artista e a sua visão sobre esse arquétipo. Sim. Então, de certo modo, é um conhecimento que está transcrito numa forma simbólica, só que ele também coloca um pouco da visão, do conhecimento, bem como das limitações desse artista. Para fins de ilustração, quem acompanha os vídeos pelo YouTube, nós sempre colocamos uma imagem da lâmina que nós conversamos aqui no programa. Para quem está ouvindo pela rádio, nós utilizamos para finalidades didáticas e de reflexão aqui no nosso programa o baralho de Oswald Wirth.
Tá? Então, se vocês colocarem no Google tarô de Oswald Wirth, vocês vão falar exatamente nas mesmas imagens que nós conversamos aqui. E eu acho muito interessante observar isso, João. Sim. Tá? Entender também, por que não? Entendam quem foi Oswald Wirth, um pouco do trabalho dele, quem foram os grandes ocultistas que trabalharam junto com ele. Sim, Eliphas, Stanislas de Guaita, enfim, né? Ô, João, algumas coisinhas agora... Sem Nives Dalvedre. Ali por trás. Uhum. Algumas coisas, então, para a gente dar sequência aqui. Até o Arcano 11, nós falamos sobre a primeira metade do Zodíaco. Metade essa regida pela Lua. Agora começamos a segunda metade do Zodíaco. Esse é o arcano do signo de Libra. Ou seja, o signo de Libra é o arquétipo que rege o Arcano 12. Um outro nome que é dado... O João e eu, nas nossas conversas sobre o tarô, nós gostamos sempre de encontrar um termo que de alguma forma resume esse conceito. Esse é chamado de o arcano do sacro ofício. Do sacro ofício, né? Do sacrifício. Sacrifício que iniciaticamente pode ser entendido como o sacro ofício, o ofício sagrado. Né? E um jeito que eu acho super interessante, qual foi a outra explicação, a outra frase que resume, que você falou agora há pouco? Comprometimento da divindade. O comprometimento da divindade. Esse arcano, em muitos aspectos, ele ilustra os chamados avataras, né? As chamadas antropomorfizações da lei, que ciclicamente se manifestam para trazer uma nova revelação, vamos chamar assim. E, de certo modo... Uma outra forma que a gente brinca também, é quase como se fossem as figuras que trazem um upgrade do sistema operacional da humanidade. Sim. Né? Do estado de consciência, perfeito. E pelas moedas que vertem dos recipientes, uma moeda de ouro, uma moeda de prata, o trabalho mental e o trabalho emocional, essas duas forças, que lá na frente no Arcano 14, na temperança, vão mostrar que pelo seu equilíbrio nós conseguimos implementar um novo estado de consciência. Certo? E uma coisa que eu acho sempre muito interessante, a figura do Arcano 12, o pendurado, não vamos chamar então de o enforcado, mas o pendurado, apesar dele estar pendurado por uma das pernas, aparentemente invertido, ele não demonstra uma feição de sofrimento. Não. Isso eu acho muito relevante. Porque, afinal, pensa em enforcado, você já pensa o cara pelo pescoço. Inclusive, o número 12 não é um número que as pessoas costumam gostar muito, né? É um número que ele gera um certo temor, justamente pela conexão que existe com o arcano pendurado, enforcado. Sim. Né? Normalmente, 12, 13 e 16. Sim. Né? São 3 arcanos em que há um medo. Sim. Há realmente um medo. Sob o viés esotérico, iniciático que nós conversamos aqui, nós trazemos uma proposta de interpretação sob a ótica do princípio hermético da polaridade. Sim, sempre. Certo, João? Sempre, em que claro. Tudo é polar. Luz e sombra. Todas as verdades são meias verdades. De modo que podemos entender esse nosso trabalho como sacro ofício, como uma dedicação a uma finalidade maior, como o trabalho pela lei, como uma parte do nosso processo, ou como um sofrimento, como um martírio. Sim. Tem uma frase do professor Henrique que eu gosto muito, que fala: triste dos homens que fizeram do trabalho um sacrifício e do sexo do amor um pecado. Do amor um pecado, é. Né? E eu acho que, pelo menos até a parte do trabalho, tem tudo a ver com isso. Sim, claro. Voltando diretamente até no próprio Arcano 10, em que tivemos a oportunidade de fazer 2 programas sobre, e nós resumimos o Arcano 10 em dever. Sim. E o trabalho pela lei é o dever. Não é algo bom, não é algo ruim, não é algo que tem que ser interpretado sob esse viés. É simplesmente um dever. A parte que nos cabe dentro de uma engrenagem infinita. Sim. Mas que depende da função, da consciência e do comprometimento de cada indivíduo dentro desse processo. Sim. O que você pensa sobre isso, João? Penso como você. Penso exatamente como você. E mais, é curioso nós falarmos isso, né? Mas todos os avataras, né? Quando eles se manifestam,
fisicamente, se manifestam de uma maneira humana, né, uma figura humana, eles também se crucificam no quaternário. Você vê a posição da perna do pendurado, né? O 4 é a cruz, representa a cruz. Representa o quaternário, a crucificação no quaternário. 3 vezes 4. 3 vezes 4. Né? 3 vezes 4. Então, todos por maior que seja a consciência, por maior que seja a hierarquia, seja de um Bodhisattva, seja de um Buda, né, um Cristo, todos eles, enquanto estão aqui, eles se submetem ao quaternário. Eles estão aqui, duralex sed lex. A limitação da carne, de fato. A limitação da carne e as limitações humanas, né? Você imagina essas altíssimas consciências limitadas numa maia, né? Limitadas numa realidade humana, que representa justamente o próprio limite, né? O princípio dos limites, a crucificação na matéria. Né? Até isso é muito significativo no simbolismo da crucificação do próprio Cristo, né? Dele se dar em sacrifício, dele se dar em holocausto, por amor à humanidade. Né? Por amor à humanidade. Por isso é chamado de sacro ofício, de trabalho sagrado. Mas esses seres, eles têm um nível de consciência tão grande que, é claro, eles têm amor pela humanidade. Eles não levam nada para o lado pessoal. Né? Poxa, levando aqui o exemplo do próprio Cristo. Cristo foi apedrejado, cuspido, sofreu as maiores infâmias, injúrias, levou chicotada, enfim, foi humilhado, né? E a reação dele, né, quando primeiro não houve reação, mas foi, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Né? Então, é claro que também por um outro lado, sob um outro ponto de vista, um outro viés, esses seres, não só, vamos dizer, avataras, mas aqueles que se iluminam, né, que conquistam o Arcano 9, que se tornam adeptos, né, se conta na tradição que eles decidem, embora eles já estejam unidos, vamos dizer, à luz, tenham encontrado o Pai, o caminho de volta, Divina Providência. A Divina Providência, né, se tornado adeptos, iluminados, eles, por vontade própria, decidem voltar à humanidade, né, para ajudar na evolução. Então, é curioso porque nós temos, às vezes, a ideia de que a pessoa, quando se liberta, né, esse é o processo, o adeptado, a iluminação, o processo de libertação, significa que a pessoa, então, se liberta de tudo, né? Então, leva o que é uma vida livre, leve e solta, sei lá, alguma coisa assim. Não, né? Quanto maior a sua consciência, quanto mais você conquista no degrau da evolução, maior é o seu comprometimento. Mas é o seu comprometimento consciente. Sim. É o seu comprometimento consciente. Não é um comprometimento imposto. Não, é consciente. Né? Então é aquilo. Ele já tem o avatar, o adepto, ele já tem esses valores dentro dele. Entendeu? Então ele enxerga, claro, ele enxerga a vida de outro modo, ele sobre uma outra perspectiva. Ele transcendeu a roda da fortuna, ele transcendeu a roda de samsara. E só curioso porque existe uma ligação oculta do Arcano 12, o Arcano 12 como sacrifício, né? E o inverso como 21. O 21 é o louco, né? E também é a libertação. Sim. O Arcano 21 é a libertação. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Olha só então, João, olha só, eu acho que tem alguns paralelos que a gente pode tentar desenvolver junto aqui. Se por um lado, um ser com uma plena consciência de lei, isso que nós damos o nome sob uma ótica teosófica, /eubiótica, de avatar, se sacrifica, ou melhor, se limita a carne, a matéria, para vir fazer um trabalho, para vir auxiliar, para vir trazer uma nova verdade, um novo estado de consciência. Temos esse aqui. Ele tem aquela consciência superior limitado à carne.
Por um outro lado, um adepto, ou vamos dizer assim, um humano convencional, que nós chamaríamos de um jiva. Um jiva. Pelos seus esforços, pelos seus acertos e erros, pelo modo como ele supera o próprio karma, alcança a iluminação, o que em tese seria o mesmo estado de consciência daquele ser. Sim. É quase como se fossem caminhos inversos para se chegar no mesmo objetivo. Sim, de uma certa forma, sim, claro. Em que cada um deles tem uma, entre aspas, claro, uma visão complementar de como chegarmos como uma unidade, como humanidade, a esse estado de consciência, a esse grande objetivo do que seria a iluminação, enfim, o despertar de todas as faculdades latentes dentro de nós. É muito curioso entender isso, né? Que, por caminhos diferentes. E eu gosto sempre daquelas reflexões que em nossas conversas, nossos estudos, nós já tivemos algumas vezes. Que no final das contas, alguns falam em relembrar ou despertar aquilo que tem dentro de nós. Eu tenho tentado interpretar isso nos últimos tempos, João, como perceber aquilo que nós sempre fomos. Que a gente fala, não, eu quero despertar, eu quero alcançar. Caramba, mas a gente quer ser aquilo que a gente sempre foi. Sim. Não é muito louco pensar isso? Sim. Agora, aí surge aquela questão, aquele nó mental. Nós alcançarmos o estado de consciência mais elevado é alcançar aquilo que a gente sempre foi. Só que a gente talvez só consiga alcançar passando por tudo, dando todas aquelas voltas que a gente deu. Você vai passar pelos 12 trabalhos de Hércules, vai passar pelos 12 signos zodiacais. Faz parte, né? Não é muito louco isso? Faz parte. E você está falando de passar pelos 12 trabalhos, 12 signos e tal. Eu acho muito legal também você, como astrólogo, fazer um esclarecimento sobre isso. Porque ao mesmo tempo, por exemplo, nós aqui, 2 sagitarianos, nós temos uma tônica sagitariana no presente momento. Sim. Vamos falar assim. Só que ao mesmo tempo nós temos um aspecto nosso ariano, taurino, geminiano, canceriano, leonino, libriano, enfim. O entendimento dessa totalidade dividida sobre 12 óticas é fundamental para nós entendermos realmente quem somos, claro. E qual que é o nosso sacrifício aqui. Com certeza, claro. Não é? Sem dúvida. Vai muito além só do que é um aspecto do signo solar. Não, o signo solar é um ponto. É um ponto. Por isso que às vezes é normal as pessoas dizerem, puxa, mas eu sou de câncer, mas aparentemente não tenho nada a ver com, né, meu temperamento não tem nada a ver com o signo de câncer, por exemplo. Porque é isso, nós somos o resultado da integração ou desintegração desses princípios, né? Estão ali espalhados na nossa roda zodiacal, formando determinadas angulações que vão nos trazer tendências. Nós chamamos de skandhas e nidanas, skandhas tendências positivas, nidanas tendências negativas, né? Relacionadas diretamente às 12 pétalas do chakra cardíaco. A gente entra no 12 mais 2 agora, no 12 né? mais 2, que é o mistério do sempre o 12 também, o número 12 ele oculta o 14, né? Porque existem sempre 2 aspectos ocultos, né? 2 pétalas ocultas do chakra cardíaco, 2 apóstolos ocultos do Cristo. Existiam 12 cavaleiros da Távola Redonda, sempre existem 2 que atuam ocultamente. Existem 2 signos ocultos, que são ocultados pelo Sol e pela Lua. Não me pergunte o nome. O ouro e a prata da figura. É relacionado ao ouro e à prata da figura, com certeza. Mas não me pergunte o nome desses signos que eu não sei. As pessoas me perguntam, eu não sei. Acredito assim, talvez naquele momento que nós atingimos o arcano 9, sejam-nos revelados os nomes, sim. Esses 2 signos, eu acredito que sim. Né? Mas enquanto nós estamos aqui no processo, estamos no 12, né? Nós não chegamos ao 14 ainda, estamos aqui no 12. Né? É verdade. E praticamente... Pois é. Já encerrou Só o nosso uma tempo. coisa, ele fecha também, falando em questão de número, 1 mais 2 é o 3, né? Sim. Então, pela relação, então, 3, o arcano, a 3, a imperatriz, que é o arcano de Vênus,
Libra é um signo de Vênus. Regido por Vênus. Que inaugura, então, o signo de Libra, o signo da balança, inaugura o segundo zodíaco que é regido por Vênus, e ele fecha no 21, que aí nós vamos falar depois no 21 a libertação, né, o Shin, que são as três, é linda aquele hieróglifo da letra hebraica Shin, né, que são as três luzes, né, são as três chamas. Então, nós encerramos o que seria a primeira metade referente a um período de desenvolvimento, quase saindo de um estado animal até nos tornarmos humanos de fato, e agora é quase como se estivéssemos em mais uma transição de uma realidade humana para uma realidade, sempre entre aspas, para a gente tomar um pouco de cuidado com esse termo, mas uma realidade mais angelical. Angelical, sim. Certo? Venusiana. Né? É melhor. É melhor. Então, indo para o quinto estado de Lua para Terra, de Terra para Vênus. Para Vênus, é isso. Fechou? Fechado. João, obrigado. Daremos sequência nos próximos programas. Vamos ver. Quem sabe esse ano ainda a gente não termina essa série. Vamos tentar. Queridos, muito obrigado sempre. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Sexta que vem estamos de volta. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Boa semana a todos. Valeu, Ademir. Valeu, Johnny. Eita.